um inteiramente novo e ainda mais perigoso fascismo está sendo imposto. Atenção para o paradoxo: nesse momento que o Pasolini está escrevendo isso sobre a imposição do novo fascismo, o Partido Comunista Italiano vive uma maré eleitoral favorável e crê, isso está por escrito, em diversos programas está funcionando, crê que vai fazer uma transição para o socialismo pela via eleitoral. Ou seja, vive um sonho semelhante ao da Unidade Popular chilena. De fato, o Partido Comunista Italiano, naquela altura, era o maior partido italiano, tinha 37% dos votos, só que não tinha ainda conseguido montar uma coalizão com força de direita, o que tentará fazer depois através da doutrina do compromisso histórico. No verão de 74, numa festa do Partido Comunista Italiano, em torno do jornal Unità, Festa del Unità, Pasolini introduziu publicamente a ideia de genocídio, aludindo a passagens do manifesto, possivelmente para tanto a comentários de Marx acerca da acumulação primitiva, na qual as práticas de genocídio estão enraizadas. Essas observações de Marx foram aplicadas por Pasolini, alegadamente, ao processo de modernização tardia e acelerada em curso na Itália desde a segunda metade do decênio de 1950. Ou seja, ele diz, por todas as letras, que está em curso na Itália desde 1950 um genocídio. Deste modo, explica ele, 2/3 da população italiana que tinham restado fora da história, para usar a palavra de Pasolini, tinham aquilo que era também chamado de lumpenproletariado, tinham sido arrastados para o sistema do consumo, pela modernização. Essa brutal tomada de controle, Pasolini argumentava, pressupunha destruição e substituição de valores, palavras dele. Processo esse que teve lugar, em suas palavras, normalmente, mesmo sem derramamento de sangue ou execuções de massa, rumo à supressão de consideráveis segmentos da sociedade. Fim de citação. Desculpe. Pasolini era membro do Partido Comunista Italiano, mas enquanto o partido via com otimismo a modernização e a expansão da sociedade do consumo, não é acaso a política que o Lula seguiu, certo? Porque o PT original seguiu estritamente a doutrina política do PCI, né? Via eleitoral, expansão do consumo e aliança com os setores que eles consideravam esclarecidos da burguesia. Então, enquanto o partido via com otimismo a modernização e a expansão da sociedade de consumo, Pasolini elegeu como prioridade crítica e política o combate ao novo fascismo, que enxergava como associado intrinsecamente ao consumo expandido. De fato, um ano antes de morrer, chacinado por uma gangue de jovens fascistas, Pasolini escreveu, em setembro de 74, na conclusão do ensaio Genocídio, que é a transcrição dessa fala que ele fez no Festival do Unità. Palavras dele: quando vejo à minha volta os jovens que estão perdendo os velhos valores populares e absorvendo os novos valores impostos pelo capitalismo, expondo eles próprios a formas de inumanidade, a formas de afasia atrozes, a uma brutal falta de capacidade crítica, a uma passividade cúmplice, eu relembro que tais eram exatamente as formas típicas das SS. Fim de citação. Notemos desde logo que esse tipo de entrelaçamento aparente entre a contemporaneidade do consumo de massa e o recurso à imagem do nazismo clássico, entre aspas, assinala uma dificuldade real, aquela de definir e descrever o novo fascismo. Pasolini respondeu a tal desafio, inicialmente, pela denegação de qualquer similitude entre o novo e o velho fascismo. Velho fascismo que ele, com frequência, salientava como sendo nacionalista e clerical, enquanto que o novo seria internacionalista, narcísico, hedonista e consumista. Ao mesmo tempo, o entrelaçamento das imagens do velho fascismo com o novo fascismo
com o consumo, indicava uma estratégia dialética para iluminar o novo perigo para um público, em especial o do PCI, que restava incrédulo ante a investigação de Pasolini e a sua inquietação. Vamos então tomar o filme Saló, de 1975, onde esse conflito de fontes atingiu um ápice e onde Pasolini conseguiu elaborar uma espécie de sistema do novo fascismo. Saló compreende um palimpsesto, ou seja, uma trama espessa e cerrada na qual interagem signos e referências narrativas de diferentes origens e extração temporal, para onde, por exemplo, fomos conduzidos pela justaposição entre o fascismo mussoliniano, ou seja, aquele instalado na República de Saló em 44-45, e o texto do Marquês de Sade de 1785. Síntese e ápice do sistema crítico mirando contra o novo fascismo, Saló, o filme, põe alusões à TV no foco da mira. Assim, exatamente como os antigos Freikorps, ou seja, as tropas paramilitares de jovens nazistas, a TV vai cumprir a função de abrir as portas para o fascismo. Desta combinação proposta por Pasolini, emerge precisamente a sequência corolária do filme, na qual tanto os atores quanto o público do filme televeem as torturas. Nestes termos, o filme demanda, como toda síntese, uma aproximação dialética e também precauções devidas às suas múltiplas camadas e estruturas temporais. O conceito de revolução passiva é a pedra angular de tal sistema. Mas em que termos? De fato, é mediante a consideração dos signos da revolução passiva inscritos no filme que é possível entender o teor calculado e implacável, a exatidão abusiva da narração com a sua gélida apresentação dos horríveis detalhes que confundem e provocam aversão no público em geral. Deste modo, a trama se desenvolve como numa demonstração matemática de apresentação de um teorema, cujas derivações são lógicas e necessárias. Nesse termo, o capítulo fascista vem se pôr não como uma singularidade italiana, mas ao invés como um processo desdobrado segundo uma lei histórica. Porém, qual lei? A lei das revoluções malogradas. Ou seja, o objeto de tal teorema dificilmente poderia ser mais geral. Trata-se da lei histórica dos desenvolvimentos tardios acelerados, conduzidos mediante revoluções passivas naquelas economias dependentes nas quais precedentemente revoluções autênticas malograram. Ou, como Pasolini resume, palavras dele, em todos os italianos acham-se elementos de fascismo, que, como vemos, explicam-se por uma precedente revolução burguesa malograda. Devemos notar que os mestres de tais revoluções, isto é, em Saló, os mestres das revoluções passivas, isto é, em Saló, os mestres planejadores, nas lições e cenas que eles propõem, aqui está dito aqui no exemplo, por exemplo, isso é uma medida econômica, nós vamos instalar containers nas latrinas para coletar todo o excremento, uma medida contra o desperdício, certo? Que o atual governo poderia bem instalar, né? Nessas cenas e lições que eles preconizam, os mestres planejadores nada mais fazem do que incorporar os exemplos e questões do Manifesto Comunista, particularmente aquela passagem sobre as revoluções das forças produtivas e suas profanas consequências. Posso recordar algumas dessas frases? Frases do Manifesto. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção e com eles todas as relações sociais. Um estado permanente de incerteza e agitação distingue a época burguesa de todas as precedentes. Todas as relações estabelecidas e sólidas, com seu séquito de antigos e veneráveis
preconceitos e opiniões são varridas. Todas as relações recém-formadas tornam-se antiquadas, antes mesmo que possam ser ossificadas. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, etc, etc. Uma tal dinâmica é precisamente aquela que gera escravismo, colonialismo e imperialismo. Em suma, modernização, ou, no caso proposto por Pasolini para a nossa análise, a sociedade do consumo. Tais são, portanto, os tópicos dos esforços pedagógicos conduzidos pelas treinadoras ou instrutoras femininas. Aqui a legenda diz que ele precisa de uma lição. Elas são as instrutoras, as professoras. Instrutoras femininas que trabalham sob a supervisão e a orientação dos 4 planejadores. Nós estamos num verdadeiro curso de pós-graduação, é uma universidade, certo? Que está instalada nessa vida. 4 planejadores que trabalham com o apoio das tropas nazistas, montando guarda fora dos muros, dentro dos quais esta revolução passiva tem lugar. Deste modo, devemos notar que os 4 membros do Conselho, Sua Excelência, que é o Supremo Magistrado Supremo, o Presidente, que é o Presidente do Conselho de Ministros, Sua Graça, que é o Cardeal, e quem está falando tudo isso é o Duque de conduz a cena, certo? Representando a aristocracia. Estas 4 personalidades encarnam precisamente as forças dominantes do ressurgimento, analisadas por Gramsci, e desempenham as tarefas modernizadoras impostas às economias dependentes, incluindo em Saló até o reuso da merda. Então aqui nós vamos ver nessa série de fotos o programa de reutilização da merda. Aqui o presidente do Supremo está dizendo para o cardeal: nós precisamos revisar parte das nossas regras. O Duque complementa: um de nós disse que nada deveria ser desperdiçado. Então eles resolvem fazer a coleta coletiva da merda, e o presidente vai fazer a fiscalização. Então ele vai ao auditório para ver, note que a gente está no momento de coletivização, porque a interdição é que cada pessoa cabe individualmente no documento. É preciso fazer no container, certo? Isso é uma alusão, que ninguém fala de coletivização assim como uma coisa desejável em si do ponto de vista do Pasolini, certo? Porque coletivização também era o que o fascismo propunha, certo? Através do planejamento econômico e do corporativismo. Então, as moças vão ser controladas com seus perigos. Uma delas empreendeu individualmente o ato, certo? E vai ser punida, vai ser inscrita no caderno do presidente como exemplo dos que estão transgredindo as leis, certo? E vai ser uma das iniciadas no final, que é o destino daqueles que transgridem estas regras. Para aqueles que aprendem a se satisfazer com o consumo do sofrimento dos outros, o Supremo Prêmio torna-se um privilégio de escoltar ou acompanhar os mestres até Saló, ou, como indica Pasolini, até a sociedade do consumo. E assim, numa cena em que o modo corrente de assistir televisão é evocado, naquela mesa que nós vimos, o Duque, de fato, mede de modo tátil o grau de excitação do jovem guarda que está à direita dele, chamado Umberto não por acaso, porque é o nome do rei da Itália naquele momento, portanto, ele é filho de súditos leais da coroa. O Duque mede o grau de excitação do jovem guarda e conclui: é ele pronto, você está pronto. Ou seja, como nós dizemos por aqui, o candidato foi aprovado e está qualificado, certo? A mensuração da qualificação é deste gênero. Para o resto, para aqueles que resistem, o que está destinado a eles é a chacina, como Pasolini antecipou algumas horas antes do seu assassinato, quando ele sugeriu ao seu entrevistador, como título: estamos todos em perigo. O horror político
culmina na sequência em que as acusações são desfechadas uma após a outra. Elas começam por uma proposição de troca ou livre câmbio, avançada por um jovem de aparência angelical que segura o cardeal, o monsenhor, um dos mestres, pelo braço. Ele soa como um ambulante ou vendedor de rua numa metrópole em que a precariedade e o desemprego viraram um novo padrão de trabalho. O horror, acentuado pelos rostos angelicais daqueles que negociam vidas, provém da verificação de que os esforços formativos da pedagogia, da modernização, tiveram êxito. Então, nós vamos ter agora uma série de cenas, que são cenas de negociação, de livre comércio, mas do comércio de vidas, tá certo? Porque a gente entra numa série de relações premiadas, digamos assim. O menino diz: eu sei de alguma coisa que vocês não sabem, essa legenda. Graziella tem uma fotografia escondida debaixo do travesseiro, ela proibiu ter imagem de fora. Aí o cardeal vai visitar a moça e diz: me dê a fotografia. Ela responde: poupe, e eu vou lhe mostrar aquilo que Eva e Antonista fazem durante a noite. Elas fazem amor no quarto lá, delatadas pela Graziella. Uma delas diz: não me mate, eu tenho segredos para contar para você. Toda noite, Ezio, que é um dos membros da milícia, um dos jovens, vai até o quarto da serva, empregada negra africana. Em Saló, o projeto de pesquisa e formação pedagógica pressupõe um acordo no qual as filhas de cada um dos 4 mestres são oferecidas como uma forma de dom, calção ou garantia. Elas são também intercambiadas como escravas ou mercadorias entre os membros do conselho. Propriedade e desapossamento são, portanto, o ponto de partida da trama. Comércio é o motor do consórcio dos planejadores. Alegoriza-se em tal transição das etapas do dom ou do potlatch para a etapa do mercado livre um estágio da revolução passiva, ou seja, um estágio de modernização econômica. Atuando no jogo global de desapossamento, comércio, planejamento, estes infames legisladores vêm aos caminhos do mercado já destituídos de qualquer senso de sagrado. Na tragédia de Eurípides, a morte de Ifigênia trazia um assim chamado vento abençoado para Agamenon, enquanto em Saló a transformação de suas próprias filhas em objetos de desapossamento traz os mestres para o comércio e o mercado livre. Sua farsa é então didática. Aqui a gente tem uma cena na qual eles ordenam que a guarda violentamente traga as filhas deles próprios para as salas onde eles estão. Aqui elas são postas, a cusparadas, pontapés e coronhadas nessa sala, aonde o duque informa a proposta que todos vão seguir. Examinemos agora os desdobramentos a partir da perspectiva oposta. Em Jovens Infelizes, um texto póstumo, realizado durante as preparações para a semana de Saló, Pasolini escreveu sobre as jovens vítimas, considerando-as como herdeiras da Revolução Passiva. Palavras dele: um dos mais misteriosos temas do teatro grego trágico é o da predestinação dos filhos a pagar pelos erros dos pais. É um coro democrático que reivindica ser o depositário desta verdade. Então, Pasolini falando: esta é uma questão de um vínculo histórico de tipo coletivo, ou seja, um vínculo de classe. A história pesa e ninguém fica imune a ela. Ao contrário, somos condenados antecipadamente se repetirmos os erros das gerações precedentes, respeitando sem romper uma cadeia causal da história. Os filhos que não se liberam dos erros dos seus pais são infelizes, e nenhuma outra marca de culpabilidade é tão decisiva e imperdoável quanto a infelicidade.
seria muito fácil, e num sentido político e histórico, seria imoral que os filhos se justificassem quanto ao que tem de mal, de repulsivo, de inumano, mediante o fato dos seus pais terem cometido erros. É Pasolini sempre falando, o legado paterno negativo pode excusá-los pela metade, mas eles próprios são responsáveis pela outra metade. Não há crianças inocentes. Tiestes é culpado, mas seus filhos também são. E é justo que eles sejam punidos também pela metade de culpa quanto ao erro que eles não cometeram, porque eles, por outro lado, não souberam como se liberar do erro que não cometeram. Outra vez, qual é a cadeia de erros cuja origem histórica se pôs junto com o ressurgimento e com a qual a pedagogia do consumo não tem vindo? É a Revolução Holográfica. Enfim, o erro inicial de ter falhado em fazer uma revolução real deve agora ser expiado mediante a condenação a uma modernização tardia, quer dizer, a estágios de modernização aludidos no filme um a um pelos diferentes círculos do inferno, que no caso do filme são uma paródia da estrutura da Divina Comédia de Dante. Este é o teorema que Saló demonstra. Daí a exibição insistente dos emblemas da modernidade, a começar pelo permanente monopólio discursivo dos mestres, análogo ao poder imperial dos conglomerados da mídia, em contraste com a afasia dos jovens, e passando também pela exibição da arte e da arquitetura moderna. A arte moderna é assim mostrada como um alien, e ela está em toda parte, está nas paredes, está na poesia declamada pelo rádio por Ezra Pound na trilha sonora, está no mobiliário, está atrás de todas as portas fechadas da Revolução Passiva. Aqui uma sequência final que dispensa comentários e que mostra o êxito da formação pedagógica da juventude que se põe a serviço do Pacheco. Para concluir, Pasolini esforçou-se para chegar a uma construção dialética. Deste modo, termos opostos como os mestres e as jovens vítimas, ou o liberalismo e o totalitarismo fascista, todos antitéticos à primeira vista, vêm, à medida em que a trama se desenvolve dialeticamente, a revelar estado de mútua determinação ante a sua contraparte. Ao compararmos o trabalho de Pasolini a uma obra de 20 anos mais tarde, ou seja, de 2007, o livro de Naomi Klein, A Doutrina do Choque, ou Ascensão do Capitalismo do Desastre, poderemos notar que o livro de Naomi Klein desnuda uma conspiração global neoliberal através de uma narrativa apresentada nos termos claros e distintos do jornalismo investigativo diário. Com efeito, os esquemas das elites financeiras revelados por Klein, frente ao texto de Sartre, que foi utilizado por Pasolini e Saló, correspondem ou tem o mesmo grau de uma farsa ante uma tragédia. Nos termos da célebre sentença de Marx na abertura do 18 de maio de Livro Natal. Por sua vez, o texto de Sartre já funcionava como uma farsa em relação à tragédia real da colonização, do escravismo e da acumulação primitiva, já possíveis de serem detectados àquela altura no curso da expansão global do mercantilismo no pleno século XVIII. Neste ponto, Sartre realmente antecipou alguns passos de Marx, suscitando do próprio Marx tal reconhecimento no que toca à descrição em especial da subjetividade, mediante o recurso frequente de Marx às figuras do vampirismo e similares para efetuar representações metafóricas de práticas capitalistas. Concluamos recordando Benjamin.
chegar a um conceito de história que dê conta de tudo isso tornará melhor nossa posição na luta contra o fascismo. Obrigado.